Mudo. Uhum. Bom, hoje nós vamos ter a apresentação sobre Bauhaus e a arquitetura nova. Quem vai fazer a apresentação é o Ricardo Toledo Silva. E, Ricardo, bom, nós somos amigos há muito tempo, mas gostaria de você pudesse apresentar o pessoal e daí Perfeito. você toca a apresentação. Um Tá bom. abraço. Obrigado, Wagner. Um abraço. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de fazer isso, porque para mim foi uma reflexão assim importantíssima fazer nessa altura da vida, entende? Porque aí eu já começo a contar um pouco. Eu sou arquiteto, sou formado na FAO, mas eu nunca tive oportunidade de trabalhar com quase nada próximo de arte ou de coisas assim, porque por vários motivos, a minha vida profissional foi muito mais dirigida para o lado técnico, né? E não que eu não gostasse dessa outra parte, mas não dava tempo. E de modo que hoje foi uma oportunidade, quer dizer, hoje não, mas tudo que eu preparei, uma oportunidade de retomar o contato com assuntos que eu tinha deixado há mais de 50 anos. Aham. E tive excelentes professores, me Legal. lembro até hoje deles. Uhum. Mas realmente nunca fez parte da minha área profissional trabalhar nem com história da arquitetura, nem com estética de projeto, absolutamente nada disso, tá? Eu acho que o perfil profissional que eu acabei tendo ao longo da vida foi próximo aí a qualquer um de vocês, aos colegas engenheiros. Trabalhei muito em gestão, ultimamente, quer dizer, os últimos 40 anos mais em Uhum. saneamento e depois em energia, quer dizer, então não é exatamente esse tema. Mas foi uma reflexão muito importante. E quando o Wagner me convidou, eu pensei, a partir de uma discussão que houve no grupo, em cima de um concurso que aconteceu, acho há uns meses aí, deve ter sido, acho, não sei se foi esse ano ou do ano passado, em que era uma proposta de alguém para uma habitação. E houve uma pequena discussão aí no grupo, isso não é solução? É claro que não é solução, né? Mas é que hoje o que se entende por arquitetura moderna, por essas coisas, é muito limitado, são trechos, né? As pessoas ficaram com pedaços, vamos dizer, dessa noção. Então, para mim, foi uma oportunidade de recolocar as coisas, e quando se fala em arquitetura moderna, é absolutamente indispensável você falar em Bauhaus, né? E como a coisa se estendeu, eu dividi realmente em uma perspectiva de duas apresentações. E, peraí, deixa eu ver aqui. Agora é a apresentação de slides do PowerPoint, né, que eu ponho. Tá. Isso. E então, vocês vão ver. E ao longo da conversa a gente vai explicando melhor, tá? Uhum. Muito bom. Esse detalhe daqui da abertura é um pedaço da fábrica Fagos, projetada pelo Gropius, e que vocês vão ver a importância que ela tem na decisão de toda uma nova linha, né? Aqui é o famoso prédio da Bauhaus e Dessau, de aproximadamente 1925, e que normalmente as pessoas conhecem por esse lado aqui, né? Aí tendo uma ideiazinha do campus como um todo, que é bem maior, né? E eu já pedi licença antes ao Wagner, porque é indispensável falar um pouco de política quando se fala desse processo, tá? Embora corretamente o grupo não se dedique a esse assunto, porque hoje ele é um pouco emotivo, mas aqui não tem emoção. Aqui é verdade é que sem a compreensão daquele momento político, não se entende nada do que aconteceu no desenvolvimento da Bauhaus, tá? Perfeito. Então, aqui tem um sumário da parte um, que é a que eu pretendo apresentar hoje. Eu não vou forçar a velocidade, quer dizer, se for necessário interromper em algum lugar, a gente interrompe e retoma depois, tá? Perfeito. Ter essa contextualização, depois eu prefiro, em vez de ficar descrevendo os slides, a gente vai ver na prática, né? A primeira discussão
que eu acho importante a gente ter, e a discussão fica aberta para quem quiser intervir, é do que nós estamos falando. Que Bauhaus? Se fala muito num estilo da Bauhaus, né? Então, a pessoa vai numa loja de móveis, tem um móvel caríssimo projetado por alguém da Bauhaus, né? Então, acho que aquilo é Bauhaus. É uma parte, mas é uma parte muito pequenininha. E o que é mais importante a gente entender, a gente captar, são outras duas noções que vêm, além desse estilo aparente que se vê. Processo. O processo é o conceito principal do próprio Gropius, que foi o fundador e primeiro diretor da Bauhaus, que é o processo de criação do projeto e de produção, a produção indissociável da criação, né? E a causa que vem depois é a causa social, a causa política, que foi brilhantemente depois abordada por um arquiteto russo que morou grande tempo na França e que foi um dos principais teóricos, um dos principais analistas da arquitetura moderna, e ele mesmo participou de vários projetos, que era o Anatoly Kopp. Tá? Então, e quando a gente fala de arquitetura nova, que arquitetura a gente fala? É toda a arquitetura moderna que a gente considera arquitetura nova? Não, eu já adianto que não é. Tá? Isso a gente vai ver depois, na próxima apresentação. Esse termo, arquitetura nova, deriva do Neues Bauen alemão, tá? Que foi exatamente o termo cunhado na Bauhaus, sobre a convergência daqueles momentos por que vivia a arquitetura na Europa, especialmente nos países de fala alemã. E tem uma arquitetura nova brasileira que não vai dar para nós chegarmos hoje, que é identificada muito com a Lina Bobardi, depois com o Sérgio Ferro, Rodrigo Lefebvre, Flávio Império, e que realmente não vai dar para a gente chegar, mas a gente pode comentar rapidamente. E o contexto de criação da Bauhaus, como eu disse, é absolutamente vinculado ao momento político que se vivia, né? Então, aqui, nós temos... Eu não vou ficar repetindo coisa de livro, mas as principais referências, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu diria que a causa da arquitetura é o conceito que o Anatoly Kopp desenvolve nesse livro. É um dos melhores que existe sobre essa discussão, porque, de maneira geral, a teoria de arquitetura e de estética de projetos é discutida em livros extremamente maçantes e herméticos, e eu acho que para quem não é da área, realmente não interessa, tá? É uma discussão que às vezes passa para o lado da semiótica, extremamente pretensiosa, mas esse não, esse sistema é muito objetivo e vai direto ao ponto de vários momentos. E o outro, que é indispensável para o tema, é o livro do próprio Gropius, Bauhaus, Nova Arquitetura, que é onde ele conceitua todo o processo que se desenvolveu lá. A Bauhaus teve uma vida curta, relativamente, porque ela foi fundada em 1919, mudou-se para Dessau em 1925 e foi completamente desarticulada em 32, 33, com a ascensão do nazismo, com a ascensão do governo nazista, né? E a história dela foi extremamente Ricardo, conturbada. Diga. posso te interromper um pouquinho? Claro, sem dúvida. Só uma pergunta que eu acho que, do contexto. O que quer dizer Bauhaus? Quer dizer, house eu sei que é casa. Casa da construção. Casa da construção. E sabe uma curiosidade? Obrigado. Quando eu estudei na Holanda, eu fui para um centro que se chamava Baucentro. E eu, inocentemente, tinha a expectativa de que fosse alguma coisa semelhante à Bauhaus. Não era. Baucentro é centro da construção e era inteiramente dedicado à tecnologia e a sistemas construtivos, né? Essa parte de arte, coisa, nem passava perto por lá.
né? O correspondente holandês da Bauhaus era o De Stijl. Esse nós vamos discutir depois, tá? E vocês não estranhem uma coisa nessa apresentação, eu vou usar muitos trechos, a maior parte dos trechos eu vou usar em inglês. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu não queria traduzir. Como aqui todo mundo entende inglês, eu acho que é mais simples a gente entender diretamente como foi escrito, tá? Um ou outro termo é mantido em alemão, porque é como ele se consagrou na linguagem, como a gente conhece. Mas inclusive, este livro, Bauhaus e Nova Arquitetura, tem um trechinho ou outro passado aí que eu busquei no original em inglês, para que a gente possa realmente ler o que o Gropius escreveu diretamente. Ele escreveu em inglês, ele escreveu esse livro nos Estados Unidos, tá? Bom, como eu falei, o que define, isso aí é uma definição do Kopp, o início desse momento, desse modelo. É esta marcha que era do pessoal da Alemanha, não sei se vocês ouvem ao mesmo tempo. Isso é só para lembrarem dos acordes. Mas, enfim, Ricardo, oi. para a gente ouvir, teria que ter clicado lá no Então cantinho da esquece. tela. Ah, Não vai dar para ouvir. Tinha que não, ter então clicado esquece. para também fazer compartilhar som. Não, esquece. Então, Tá. essa do passado sombrio ao futuro iluminado é basicamente o primeiro fundamento da arquitetura moderna e da arte moderna. Você deixar de lado o passado e acreditar num futuro iluminado. Esse ponto de definição é muito importante, independentemente de conotação política, é o que levou à construção do que chama o Bruno Zev, que é um autor importante nessa área de estética do projeto. Ele chama da criação de um novo código, uma nova codificação para a arquitetura. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, em seguida, quem é que é o principal inspirador desse movimento naquele momento na Alemanha? Era principalmente a Rosa Luxemburgo e todo o grupo em torno dela, que formou essa liga que estava pressionando pelo fim da guerra, mas de uma forma diferente que a social-democracia. A social-democracia apoiava o governo alemão para as negociações e para terminar a guerra. Já essa Liga Espartaco da Rosa Luxemburgo enxergava só na Revolução Proletária o método de se superar os problemas da guerra e terminar com ela. Aí ela, apesar dessa posição muito radical, é reconhecida como uma pessoa que acreditava na democracia. Por quê? Diferentemente do centralismo soviético, ela defendia muito a participação de todos. Isso é um outro elemento decisivo também no modelo de projeto, de arte, de cooperação que se define na Bauhaus. Porque a participação democrática foi levada lá ao extremo, né? Todo mundo falava e opinava. A arquitetura reformista ou revolucionária, aqui eu não vou me deter muito nisso aqui, mas com todo esse processo, a própria República da Weimar resolveu estabelecer alguns princípios que nunca foram postos em prática, na verdade, né? Que era socializar totalmente a indústria da construção, municipalizar o solo urbano, etc. Nada disso foi feito. E aí houve um plano Dawes, depois da guerra, que financiou programas de habitação. E, a princípio, eram programas de habitação convencional. Só a partir de aproximadamente 1925 é que vieram as soluções de cooperativas de construção industrializada, que aí floresceu realmente o processo de projeto,
sempre ligado a uma noção de industrialização, porque esse era um dos fundamentos da criação da Bauhaus. Vocês vão ver que ela foi criada no seio de uma ideia de industrialização. Quando a gente fala em busca de um novo código anticlássico, isso é uma expressão do Bruno Zev. O que é exatamente isso? O romper com o passado é uma coisa relativa, não é romper com tudo, não é aquilo que ordinariamente se aceita, se acha que é essa visão da arquitetura moderna. Não é exatamente isso. É que você tem vários códigos clássicos já estabelecidos há muito tempo. O primeiro deles foi o do Vitrúvio, em 27 a.C. Depois você tem os outros do Renascimento, Alberti, Vignola, Palladio, e há outros, não dá para citar todos aqui, mas, na verdade, existe uma enorme literatura, um enorme acervo de códigos do classicismo, que permitem você, então, navegar em água muito segura quando você quer fazer uma arquitetura clássica, porque você tem realmente toda a codificação, tem todos os processos, os métodos, etc. E há um enorme desconforto recodificar e criar uma codificação própria para a arquitetura moderna. É nesse sentido que ela rompe com o passado, quer dizer, é sair da zona de conforto de uma forma mental já muito fácil. Agora, nem todo mundo entende desse jeito. Então, quais são os fundamentos dessa codificação? Saber e fazer saber indissociáveis. Aqui eu, sem querer repetir, é saber e saber fazer. Aqui eu inverti as palavras, né? É o saber e o fazer indissociáveis. Quer dizer, existe uma conexão indissociável entre a concepção e a execução. E isso está na raiz que eu falei da identificação com o processo industrial, né? Que a Alemanha estava numa situação muito difícil, e toda a ideia era focar num ganho de força muito grande da indústria, tá? A forma segue a função, quer dizer, isso rompe com um dos fundamentos do classicismo, que você tem a forma como determinante de função, né? Até se você lê o Vitrúvio, por exemplo, quando você tem as ordens de arquitetura, aquelas ordens de colunas, né? Dórico, jônico, etc., elas são determinantes de que função que vai ter edificação na adoração de tal ou qual Deus, né? Isso rompe-se totalmente. A ruptura com o passado, como eu disse, é relativa, especialmente porque há um indivíduo muito importante, que é o Maxwell Fry, que foi companheiro do Le Corbusier no projeto de Chandigarh, e que ele defende muito a incorporação da arquitetura de instinto. Quer dizer, o que ele chama disso? É aquela arquitetura popular que vem da raiz, né? Então, ele estudou as aglomerações africanas, indianas, etc., para definir um tipo de ocupação urbana que que incorporasse os princípios gerais da arquitetura de instinto. Arquitetura e indústria, como eu falei, esses são pontos chaves: pré-fabricação, industrialização, o desenho industrial, porque o desenho de objeto passa a ser também parte disso, e a noção de Gesamtkunstwerk, que é arte total. Quer dizer, isso o próprio Ari, quando falou do filósofo, meu Deus do céu, Ari, me ajuda. Nietzsche, você fala? Nietzsche, exato. Ele inspirou Wagner também, não o nosso Wagner aqui, o outro, a essa noção de arte total que ele aplicou nas principais obras dele. Inclusive, foi assim que surgiu o complexo de Bayreuth, né? Aqui uma rápida linha do tempo, não vou me deter nisso aqui, porque a gente vai ver na prática. É o repertório que nós vamos seguir. Então, falando agora dos precursores, vamos entrar numa parte um pouco mais
mais ilustrada, né? O primeiro precursor importante desse movimento foi o Garden City Movement, com as utopias da cidade socialista, do Ebenezer Howard, e há que se dizer que muito pouco daquilo foi realmente construído, executado. Você teve depois uma distorção disso aí, que foram feitos developments ingleses, e alguns foram desenvolvidos como Garden City realmente. Outro erro de digitação aqui, que é, por exemplo, o Letchworth, né? Aí é uma das poucas que foi construída a rigor em cima do plano e que tem uma vista aérea aí. O que chama atenção na noção toda de Garden City do Howard é esse funcionalismo, né? Ele gostaria de aplicar isso aqui como uma ideia de planejamento, de urbanismo planejado, né? De uma cidade planejada sem favela, sem cortiço, sem fumaça, e com áreas verdes, cordões verdes, etc. O que se percebe, não só dele, mas de todo o processo de planejamento urbano, do urbanismo, é que isso é um processo muito complicado de se chegar, não dá para você definir de antemão todo esse tipo de coisa. Quer dizer, isso é um determinismo que não corresponde com a realidade, né? Então, nem ele, nem ninguém conseguiu estabelecer isso. Os próprios geógrafos americanos tentaram depois fazer todos esses esquemas, sofisticaram, mas a cidade é um processo dinâmico, quer dizer, a tentativa de projetá-la de antemão é bastante difícil. E haja vista Brasília, que foi projetada e na qual a maior população vive fora da área projetada, né? Outro precursor importante foi o movimento Arts and Crafts. Aqui começa com essa foto dessa casa projetada pelo Philip Webb para o William Morris, mas eu acho muito importante a gente considerar antes os fundamentos que o John Ruskin estabeleceu dentro desse movimento. E aqui tem uma frase dele que eu destaquei, que é essa que valoriza essa noção de relação estrita entre o fazer, a mão, o raciocínio, a cabeça e o coração, tá? Isto, de certa forma, orientou um daqueles fundamentos da codificação da arquitetura moderna que eu citei anteriormente, que é o fato de que o fazer faz parte indissociável do processo criativo, do processo de execução. Entende? Então, isto aqui é um fundamento muito importante, é nesse ponto que se estabelece um ponto de ligação estrutural entre o que se discutiu no Arts and Crafts e o que depois veio a ser a Bauhaus, né? Mais do que realmente a parte plástica. Para quem quiser, tem aqui um link para a obra completa editada do John Ruskin, que é riquíssima, que ele fez uma avaliação de arquitetura das várias cidades que ele visitou na época, porque aqui o único quadrinho, a única ilustração que eu pus é uma visita que ele fez a Zermatt, né? Mas aqui ele tem análises muito profundas de Veneza, da arquitetura grega, etc. Ele deu cursos muito importantes na Universidade de Edimburgo, e tudo isso virou uma edição de 36 volumes, totalmente disponível nesse link, tá? Se vocês quiserem, alguns são grandes, tem 800 páginas, coisa assim. Bom, aqui, entre os precursores, agora olhando uma parte mais gráfica, né, é o William Morris, sem dúvida nenhuma. Muitos de vocês moraram em Londres e conhecem bem a Liberty, que, aliás, a Nancy adora, e esses tecidos, esses padrões, isso se vê até hoje, né? E aqui eu destaquei uma produção importante, que é um livro. Por que eu pus o livro? Porque nessa visão no caso do Arts and Crafts, mais de fine arts do que de arte total,
a arte gráfica, o design gráfico fazia parte muito estruturante do conhecimento de projeto como um todo, né? E até hoje, quando você fala em design, ele abrange tanto o desenho do objeto, o projeto do objeto, como o projeto gráfico, o design gráfico, tá? Que é não é apenas o projeto de livros, envolve uma série de outras matérias, inclusive, por exemplo, a comunicação gráfica de ruas, de sinais de trânsito, etc. Tudo isso é abrangido por essa matéria de design gráfico, né? A Holanda é um exemplo assim absolutamente fascinante de como tudo isso é tratado profissionalmente de norte a sul, de leste a oeste, né? Em qualquer cidade holandesa você consegue se orientar pelas codificações que se estabeleceram na linguagem gráfica. Depois, mais uma obra, só para essa aqui lembra a Liberty também, né? Então, é uma tapeçaria também projetada pelo William Morris. Agora a gente começa a chegar nos precursores mais diretos da Bauhaus. Esse aqui é o Deutsche Werkbund, é a exposição que eles... e você tem aqui embaixo um prédio que já não existe mais, que foi projetado pelo Gropius. O Gropius, na época, ele se juntou ao time do Werkbund, que era a Federação Alemã dos Trabalhadores, tá? Era uma organização de caráter sindical. E 12 arquitetos muito importantes se juntaram a isso. Um deles, o próprio Gropius, e o outro, muito importante, que eu vou destacar depois, é o Peter Behrens, que ele projetou aquilo que é uma espécie de ícone do início da arquitetura moderna comprometida com o processo de industrialização, tá? Então, esta exposição, vocês veem esse cartaz daqui do lado, ele foi projetado pelo Gropius também, chamando para essa reunião que aconteceu em Colônia em 1914, portanto, antes da eclosão, um pouco antes da eclosão da Primeira Guerra, né? E ali havia todo esse ideal da industrialização e da construção industrializada. Isso é que é importante, tá? Então, aqui do Peter Behrens, que eu falei, o projeto mais icônico que você tem é esse projeto da AEG, da fábrica de turbinas da AEG, de 1908, 1909. Vocês vejam, percebam a atualidade das linhas e que seguem uma metodologia absolutamente funcional na sua concepção. Quer dizer, isso aí é com uma concepção para uma linha de produção e com todo aqui no corte se vê um pouco o detalhe das áreas de apoio, de como é que você faz o processo industrial. Isso me apaixona um pouco, que aí quando Wagner falou para me apresentar, durante a minha vida de arquiteto privado, o pouco que eu trabalhei, não foi muito, porque o Brasil entrou numa enorme crise depois, mas foram em projetos industriais, tá? Quando eu saí a primeira vez do IPT, em 74, aí eu me juntei primeiro ao escritório Rino Leve, que está na época consorciado com a Promon, e nós fizemos vários projetos de indústrias lá, né? E algumas vocês devem conhecer até agora, por exemplo, o prédio de instalação industrial do jornal Estado de São Paulo, lá na Marginal, e depois eu trabalhei também na Figueiredo Ferraz, e aí nós projetamos, tinha uma fábrica muito importante, que depois era da Johnson, depois virou Compaq, fábrica de computadores, né? E lá a gente desenvolveu um sistema de pré-fabricação com cimento branco, porque a Johnson precisava sempre ser branca, né? E, em vez de você ficar fazendo pintura anual em tudo aquilo, a gente desenvolveu uma linha de pré-fabricados em concreto com cimento branco. Mas isso aí, só um parênteses, para a gente voltar, quer dizer, essa raiz
do projeto de indústria na arquitetura moderna é absolutamente fundamental. E muitas vezes ela é esquecida no debate mais atual, mais vulgar que tem, né? Que o sujeito acha que moderno é só aquela coisa quadradinha que não tem adorno. Não é. Ele tem uma raiz e uma noção de produção industrial. Se dentro do processo não fizer parte, pelo menos essa noção, essa visão, você está com um processo parcial, né? Aí, aqui, só voltando aqui, o Gropius, logo em seguida, não, foi aqui mesmo, em 1919, aí você tem a interrupção da guerra, né, de 14 a 18, e aí, em 1919, faz uma fusão de uma antiga escola de artes, de fine arts, que você tinha na Alemanha, e essa aqui é do século XVIII, né, que era a escola saxônica ducal de arte, que ele também fazia parte lá, e ele se junta com um arquiteto o belga muito importante na época, que era o Van de Velde, que fazia parte do grupo da escola da Saxônia, e eles juntam com aquele grupo do Deutsche Werkbund e formam a Bauhaus. Tá? Então, o próprio Van de Velde já havia também projetado prédios para aquela famosa exposição de 1914 do Deutsche Werkbund em Colônia. Tá? E este prédio, que era o prédio da Bauhaus original, o primeiro, na Weimar, foi projetado pelo Van de Velde. Tá? Então, e ele até hoje ele abriga o que se chama a Universidade da Bauhaus, na Alemanha, tá? Que foi fundada bem depois, isso aí é uma releitura que se fez depois, né? Não existia na época. Este prédio aqui é aquele do detalhe, com um detalhe de caixilho, que eu mostrei logo no início, na abertura, né? Este é a fábrica Fagus, do Gropius. E ele reconhece, aqui é que passa um trecho em inglês que eu disse, que eu fiz algumas transcrições, que é daquele livro que eu mostrei primeiro, né? E que ele destaca que essa fábrica Fagus foi decisiva para ele cristalizar as ideias de realmente estabelecer um vínculo indissociável entre o processo de projeto e o processo de saber, e mais ainda, associado a uma industrialização, a uma visão industrial que era básica para o desenvolvimento da Alemanha e, na visão de todos eles, para o desenvolvimento também da própria classe trabalhadora. Tá? Então, eu não vou ler o texto, mas fica aí para vocês. E o que ele reconhece é que esse foi o ponto de inflexão que levou àquela ideia. E nisso ele estava junto com aqueles outros nomes que eu havia citado, né? Aqui com outros que fizeram parte depois dessa cultura. Tá? Muito bom. O que o Gropius produziu como arquiteto, como profissional? Né? Então, você tem os movimentos dos mortos em março, naqueles embates em 1920, houve um putsch de direita e vários ativistas foram mortos. Isso aí foi reconstruído. Essa foto já é do monumento reconstruído, porque ele, com a subida do nazismo, ele foi demolido. Né? O prédio da Bauhaus, que nós vimos inicialmente, e a casa dele nos Estados Unidos. A obra dos arquitetos da Bauhaus nos Estados Unidos foi extremamente significativa. Só que isso nós só vamos ver na segunda parte da apresentação, em outubro. Tá? Não dá tempo, porque é tão extensa e é tão vinculante de algumas escolas muito importantes de arquitetura nos Estados Unidos que a gente tem que ver isso depois. Então, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: o fato de serem todos
inicialmente identificados com o socialismo mais radical, não implica que na vida posterior eles continuem militantes, de jeito nenhum. Tá? Gropius, o Mies van der Rohe, essa turma toda foi para os Estados Unidos e estabeleceu raízes extremamente importantes lá. Então, essa é a casa dele na Nova Inglaterra. Um segundo diretor da Bauhaus, pouco conhecido, é o Hannes Meyer, porque ele não foi para os Estados Unidos, ele não fez parte desse florescimento depois do pós-Segunda Guerra que aconteceu, né? O que ele fez? Primeiro, ele era um sujeito extremamente racional e que jogava tudo nessa questão de industrialização da construção. Ele foi, dentre os 3 diretores da Bauhaus, o mais rígido na questão da industrialização da construção, pré-fabricação e tudo isso, né? E ele tinha muita experiência nisso, ele era suíço, e ele desenvolveu esses assentamentos na Suíça, antes de ir para lá. Aí, na Alemanha mesmo, ele fez um complexo muito importante para a Federação dos Sindicatos, fez várias habitações também com essa visão, mas depois ele foi para a União Soviética. Então, aqui tem uma frase importante dele, só desculpa eu voltar, que ele diz que o arquiteto já não seria mais um artista, ele era um artista e se transformou em um especialista em organização. Eu acho que há uma verdade enorme nisso aí, porque nem todo arquiteto é artista, inclusive eu me incluo entre eles, né? Dos que não são. E é algo que à época era um pouco difícil de entender, né? Mas ele jogou isso para frente, e a produção dele na União Soviética foi de construção importante da Biblioteca Lenin, do edifício do Pravda. Eu não vou me deter demais na obra deles na União Soviética, porque isso vai ser também objeto da segunda apresentação, porque é muita coisa que tem. Tá? Vários deles foram para lá, inclusive o Le Corbusier, que não era de lá, mas foi para lá. Eles fizeram muita coisa por lá. Então, não dá para a gente aprofundar muito isso hoje. Então, essa foi a trajetória diferente do Hannes Meyer. Depois, da União Soviética, porque é muito importante a gente frisar que lá o movimento moderno, com essas características liberalizantes, também durou muito pouco. Tá? Com a ascensão do Stalin, em 29, como senhor absoluto, essa turma toda espirrou de lá. Tá? Não tinha como, porque o período de liberdade artística, criativa lá durou até 29, tá? 29, 30, daí foi fechando o circuito, né? Então, ele também foi embora de lá. Foi embora e ele passou, me parece que todo o período final dele no México. Até tem um edifício na UNAM com o nome dele, né? Tem um centro dele. Provavelmente o mais famoso dos arquitetos da Bauhaus foi o terceiro diretor, o Mies van der Rohe. Mais famoso, não mais que o Gropius, mas foi uma obra mais notável assim de arquitetura posteriormente. Aqui à direita, em cima, eu ponho uma das primeiras construções dele, de 1907, que eu acho importante destacar o seguinte: todos eles tinham capacitação e prática anterior na arquitetura clássica, normal. Tá? Eles foram evoluindo conceitualmente depois. E então ele fez aqui já tem um exemplo do que era a produção dele nos anos 20, né, na Vila Wolf. Esse monumento a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, que foi o companheiro dela naquelas lutas daquele movimento Espartaco, que eu mencionei anteriormente, era um monumento importante que ele fez. Esse monumento foi demolido, ele não existe mais, tá? Foi demolido pelo regime nazista. E aqui
a Exposição Internacional de Barcelona, de 1929, que é icônico até hoje, inclusive foi lá que foi criada, foi nessa ocasião que se criou a famosa cadeira Barcelona. Aqui é o Tugendhat House, de 1928. Isso aqui é na Tchecoslováquia, em Brno. A nossa amiga Jack, que faz parte desse grupo, não está aqui hoje. Ela me avisou que não está. Portanto, os poucos arquitetos que têm esse grupo não estão me apoiando hoje, né? E ela é uma, ela está no exterior. Mas aí eu perguntei, a família dela vem dessa região. E o avô dela era sócio dos donos de quem construiu essa casa. Eu perguntei a ela se ele era também dono, ela não me falou. A gente precisa perguntar quando ela voltar. E, o outro dia passou aí na televisão, em algum lugar, um documentário sobre ela, era fantástico. A recuperação que fizeram foi muito boa, porque isso aí, com a guerra, ficou bastante destruído. E durante o regime comunista na Polônia, virou uma espécie de um hospital infantil, qualquer coisa. Depois é que foi feito um restauro, né? E daí ela hoje é uma espécie de espaço visitável. Depois, nos Estados Unidos, tem obras absolutamente notáveis do Mies van der Rohe, que todo mundo conhece, que são o edifício da Seagram, o Federal Center de Chicago, quer dizer, e vários outros desse estilo que determinaram uma linha de arquitetura com grandes fachadas de vidro e coisa que foi absolutamente determinante depois. Só que isso já faz parte de uma outra história. Isso aqui não é parte dele enquanto diretor e mestre da Bauhaus, tá? Não dá para falar da Bauhaus sem passar pelos grandes mestres das artes gráficas, das artes plásticas. Provavelmente o maior deles foi o Johannes Itten, que trabalhou profundamente as cores e trabalhou, inclusive, os pesos das cores, esse famoso contraste de dois quadrados que são geometricamente idênticos, e você tem uma impressão de que o quadrado do meio é maior com a cor mais leve. Como todos os outros, ele tinha uma capacidade também muito boa de trabalhar com a arte que não fosse apenas a arte mais revolucionária da Bauhaus. Então, esse é um desenho dele anterior, de 1917. Aí, entre outros aqui, também passou por lá o Kandinsky, que foi certamente um dos que trabalhou cor e imagem de uma forma mais completa e complexa possível, né? Aqui tem a comparação entre... Eu sempre ponho, quando possível, alguma coisa do início para ver que todos eles partiram de uma visão um pouquinho mais leve, inocente. Depois é que foi dando maior complexidade, né? E aqui as composições do Kandinsky, eu só pus a 6 e a 8, né, para ver um pouco a evolução dele. É um pecado discutir isso aqui, eu só estou mencionando rapidamente, porque o Kandinsky mereceria um curso inteiro, né? Aí tem um outro aqui, eu não sei como é que pronuncia, se o Roberto tiver aí, ele me ajuda, né? O Laszlo Moholy-Nagy, esse é húngaro. E existe uma universidade com o nome dele em Budapeste, ou um instituto de arte. Ele foi um sujeito muito famoso. Ele está aí, sim. Olha, o Laszlo Ah, Moholy-Nagy. bom, é isso, vocês entenderam. Então, eu posso chamar ele de Laszlo, né? Então, Pode. ele começa com a arte figurativa e logo ele absorve aqueles ideais de arquitetura, indústria, de arte e indústria, que são típicos da Bauhaus. Você veja, isso aqui foi produzido em 1920, ainda no início da Bauhaus, mas logo depois ele adere a isso. Ele tem essas três colagens, são composições aqui, são interessantíssimas, porque ele passa da psicose coletiva para a psicose individual, né? Aí as psicólogas que vão gostar disso aí, do ciúme, e ele faz uma sequência
aqui desse processo. Aqui à direita, você tem uma máquina que ele desenvolveu, porque ele trabalhou em múltiplas artes, inclusive em cenografia, né? Que na época que não existia nada digital, era o que tinha para refletir luz, fazer aqueles efeitos, tanto no teatro como no cinema, de luzes, de pontos de luz que iam se mexendo, né? Isso foi desenvolvido por ele. Aqui, o Paul Klee, que sem dúvida nenhuma é uma coisa fantástica, né? A produção dele. E também aqui está meio fora de ordem o desenvolvimento, né? Eu acho que o mais antigo é esse aqui, o mais antigo dos que estão aqui, de 1919, e depois nós vamos passando para os outros. O Red Balloon é muito conhecido, né? E o Senécio também, são obras todas extremamente conhecidas. Então, vocês veem um pouco a comparação, quer dizer, estilos diferentes de expressão que conviviam dentro de um mesmo ideal. E o Oskar Schlemmer era um multiartista, tido como o mais subversivo entre eles, né? Ele montou peças de teatro, cenografias e coisas, e com um traço muito interessante, quer dizer, você veja os contrastes, quer dizer, falar em qualidade, um diferente do outro, isso aí seria uma besteira, todos eles são excelentes, mas cada um com uma expressão muito distinta, né? Aí, dentro ainda do segmento de artes, você tem o casal Anne e Joseph Albers, mas depois eles tiveram uma produção enorme nos Estados Unidos, tá? Tanto que estes quadrados que estão aqui são de 1966. Há pouca documentação relativamente sobre a produção deles da época lá antiga, tá? Aqui eu faço um destaque que é o Marcel Breuer. Ele não foi professor daqueles notáveis da Bauhaus, até porque ele nasceu depois, ele nasceu em 1902, né? Ele é um pouco mais novo que os outros. E ele, portanto, quando criou-se a Bauhaus, ele tinha 16 para 17 anos. Mas ele tem obras muito famosas, quer dizer, primeiro a cadeira Vassili, que todo mundo conhece, mas mais importante que isso, você tem o centro da Unesco em Paris, você tem o famoso HUD, o Housing and Urban Development nos Estados Unidos, esse complexo é dele. E uma curiosidade aqui é o seguinte, essa loja de Bijenkorf, em Roterdã, foi a primeira loja de departamento da Europa que puxou um monte de gente para lá. Você vê essa fotografia da esquerda, o arquiteto original foi o Dudoc. E isso aqui foi bombardeado, foi destruído, tá? Aí a empresa contratou, depois de vários concursos, várias coisas, contratou o Breuer para fazer este projeto. Eu conheço muito bem, eu morei em Roterdã, e ele era assim, branco, tá? O curioso aqui, se vocês olharem na foto da direita, é que ele ficou com essas sombras aqui. Isso é uma foto mais recente. Quando eu vi isso, eu pensei, pô, não é do caráter holandês deixar isso por negligência, entende? A Holanda não deixa. Se fosse aqui, você diria, bom, ninguém foi limpar, foi fumaça e tal. Mas não é. Tem um artigo na Architectural Technology sobre o envelhecimento do mármore travertino e a intenção do Breuer, que ele teve logo do início, no sentido de colocar as estrias das peças de um modo tal que depois, no futuro, resultassem em desenhos compatíveis com o projeto dele. Então, eu acho que isso é uma coisa fantástica, quer dizer, é claro que ninguém vai limpar isso aí. Isso aí é o processo mesmo, e provavelmente daqui 20 anos vai estar mais acentuado, mais 30, quanto durar, né? Aqui alguns destaques do design, que todos conhecem, a famosa cadeira Barcelona. Aqui à direita tem uma curiosidade. Esta cadeira, um tipo de uma cadeira, cama, sei lá como é que você chamaria isso,
ela foi descoberta em 72 no prédio, numa visita ao prédio que fizeram daquela fábrica Fagos. Então, ela foi projetada pelo Gropius, mas nunca foi, ninguém sabia que tinha. Tá? Então, depois eles recuperaram, fizeram o restauro. O restauro não, isso aqui é uma fabricação nova, eles conseguiram restaurar o projeto. Depois, essas tábuas, essas mesas encaixáveis do Albers são também um ícone, né, no desenho da Bauhaus. A cadeira Cheska do Breuer também, ela existe até hoje, ela é vendida em várias cores, vários modelos e tal. E esse Buri, da Marianne Brandt, que era integrante também lá da Bauhaus, não como professora, mas como profissional de lá, né, formada. Até hoje existem vários prédios em Tel Aviv que foram dos alunos, dos ex-alunos da Bauhaus, que com a ascensão do nazismo foram para lá. Tá? Então, tem um acervo grande em Tel Aviv. Eu estive lá uma vez só, eu visitei muito rapidamente, eu tive a trabalho, vi alguma coisa, mas o interessante é o seguinte, a adequação que fizeram dos princípios e dos processos ao clima. Tá? Então, você vê que predomina o branco e sempre menos vidro, menos possibilidade de efeito estufa do que a outra arquitetura da Bauhaus feita para clima temperado. Então, isso é que aqui, no nosso país tropical, ninguém entendeu ainda, quando metem um prédio de cortina de vidro na Avenida Paulista ou na Faria Lima, se esqueceram dessa lição aqui da adaptação feita que os que foram para Israel fizeram. Tá? Eu acho que isso é importante aqui. Um dos poucos edifícios interessantes que tinha aqui, de escritórios, não sei se vocês se lembram, atrás do Conjunto Nacional, na esquina da Alameda Santos com a Rua Augusta, havia o prédio da Plavinil. Ele foi projetado pelo Rino Leve. E ele não tinha cortina, não tinha fachada cortina, ele tinha elementos cerâmicos de quebra-sol, um corredor em paralelo, e daí você tinha um sombreamento, um condicionamento natural. O prédio ainda existe, a estrutura ainda existe, eles derrubaram isso aí e puseram uma fachada de vidro com alumínio, né, e ar-condicionado. Eu não sei como que a prefeitura e o patrimônio permitiram, mas aqui, você sabe, tudo é meio permitido, então fizeram. Está lá, acabou, aquele prédio só existe fotografia do jeito que era. Aqui, alguns movimentos paralelos que eu acho fundamentais é o Ernst May, em Frankfurt, que ele desenvolveu os Siedlungen, que era o contraponto das cidades-jardins ingleses, só que aqui não era teórico, aqui era prático, eles construíram um monte de coisa. Tá? E não vou me deter, mas é para marcar que é muito importante. Aqui à direita, embaixo, é uma arquiteta, essa senhora Margaret Schutt, Lihotzen, também não sei muito pronunciar. Ela desenvolveu na equipe do Ernst May essa cozinha, que é uma cozinha funcional dos anos 20, e que era parte de um ideário da Bauhaus, que era a liberação feminina. Quer dizer, a mulher não podia ficar presa num trabalho insano que era, e numa produção irracional que era a produção da cozinha doméstica, né? E também não partiram para a cozinha coletiva tentada na Rússia, que foi um desastre completo, porque não deu certo, né? Então, a cozinha mínima, isso aqui tem um pouco mais de 6 metros quadrados, e todas essas gavetas que vocês veem, tudo isso é encaixado dentro de um desenho. Essas gavetas são de alumínio, industrializadas, elas encaixam, e foi tudo projetado para que, num espaço mínimo, você tivesse todas as funcionalidades dessa função de cozinha, comida, etc., né? Naquilo que o May chamou de habitação do mínimo existencial, que era a área menor possível, mas que cumprisse todas as funções. O May depois, a exemplo do Hans Mayer, foi também para a União Soviética. E um desastre completo que resultou. Ele fez um projeto, vocês percebem aqui, uma cidade, essa aqui é um exemplo só,
ah, como é que chama ela? É Magnitogorski. Magnitogorsk. Não sei como é que pronuncia, se o Roberto souber, ele esclarece. Então, aqui vocês veem que o desenho dele original obedece, respeita curvas de nível e teria um desenvolvimento com uma série de áreas de lazer, etc. É alguma coisa muito próxima ao Siedlungen que ele fez na Alemanha. Isso é a prática de hoje, o que virou, né? Eu não sei de quando é essa foto aqui, mas já é bem posterior, né? Aqui você vê as linhas que desrespeitam completamente as curvas de nível, porque a arquitetura soviética quando começa o stalinismo, ela vira uma arquitetura muito sem arquitetos, são muitas companhias, as construtoras com pré-fabricação pesada que desenham o, o, o sistema de acordo com o caminho da grua, porque essas gruas têm que colocar componentes pesadíssimos. Na Europa do Leste, a pré-fabricação foi muito mais pesada que no Ocidente, em termos de peso mesmo, de massa dos componentes, né? Então, o desenho resultante foi desastroso. E aqui é o que virou. Isso é uma matéria que saiu no Guardian. O que vira hoje, como é que você veria hoje um dos prédios projetados pelo Ernst May. Aí, depois, na segunda parte, que vai ocorrer em outubro, eu vou apresentar em detalhe. Isso aqui são coisas que a gente vê, às vezes, por aqui, né? Você tem cano de esgoto correndo por fora, cano de água, gato feito de um apartamento para outro, etc. Isso aí tá bem degradado mesmo, né? Aqui um outro importante paralelo é o Bruno Taut, que fez o Siedlungen em Berlim. Além disso, ele projetou esse edifício aqui para aquela famosa exibição em Colônia do Werkbund, né? E ele teve uma produção muito rica. Esse complexo aqui, ele até hoje está lá em Berlim, né? É a ferradura. Aqui à direita, embaixo, um detalhe que é dessa casa de esquina aqui, dessa edificação de esquina. Quando você vê de perto, aqui não tem como a gente enfiar todas essas fotos, mas é muito agradável, é um lugar que tem escala humana, apesar dessa massa edificada, ele tem uma massa, uma personalidade interessante. Outro importante é o Gemeindebauten de Viena, que foi o movimento chamado Red Vienna, né? A Viena Vermelha, e era claramente um movimento de esquerda com identificação clara com os ideais da Bauhaus. Agora, vejam de onde eles partem. Esta figura à esquerda aqui é um plano geral de regulamentação da cidade, um esboço do Otto Wagner, que foi um arquiteto bem anterior, né? Esse esboço é de 1897, mas ele trabalhou, ele fez, e quem visitou Viena já viu as obras do Otto Wagner do Art Nouveau, são fantásticas, né? Aqui eu não coloquei porque não é objeto aqui desta nossa conversa agora. Mas ele era um arquiteto muito talentoso em arquitetura Art Nouveau. Mas, no fim da vida, ele foi ficando mais identificado com as causas sociais e desenvolveu esse plano, que daí virou o plano de transporte. Eu sei que aqui o Wagner e outros são todos da área de transporte, só que é muito interessante porque já define as perimetrais e as linhas de pré-metrô de Viena que estão lá até hoje, tá? E que condicionaram, de certa forma, os vetores de crescimento. Então, todas essas edificações que pertencem a esse movimento, esse aqui é o Karl Marx Hof, né? Eles seguiram esses traçados que foram inicialmente propostos pelo Otto Wagner. Esse movimento foi violentamente também interrompido com a ascensão do nazismo e acabou. Mas até hoje esse patrimônio é extremamente visitado. Na Faculdade de Arquitetura de Delft é parte
do programa curricular é visitar Viena, esses desenvolvimentos. Eu vou correr um pouco. O De Stijl, como eu falei, é o correspondente holandês ao Bauhaus, não é o Baucentro, é o De Stijl, que foi criado pelo Rietveld e pelo Aoud, que são dois arquitetos extremamente importantes. O Rietveld, inclusive, chegou a dar aula na Bauhaus. Tá? Essa casa, Schroeder, é um exemplo de flexibilidade, porque os espaços são todos reversíveis, mas que não deu certo. Tá? A gente pode adiantar que realmente não deu muito certo, porque era uma reversibilidade que só interessava aqueles proprietários que estavam ali, que depois não era muito particular o tipo de flexibilidade que tinham, que era só para as funções que eles tinham definido como os encomendadores da obra, né? O Mondrian, que todo mundo conhece, era parte também do Stijl, e o Aoud, ele tem uma obra gigantesca em habitação, mas não é o caso da gente ver aqui, porque já vimos bastante em outros lugares. Uma das obras mais emblemáticas dele é o Café de Unie, em Roterdã, que foi demolido, foi bombardeado durante a guerra. Esse aqui era o original, esse aqui é o desenho inicial dele de concepção, e hoje é uma foto em Roterdã, como é que ele se coloca. Ele foi construído depois, não exatamente no local onde ele estava. Ele está hoje na Mauritsweg, que é uma área muito importante do centro de Roterdã, e vocês percebem o seguinte, é como respeita toda a escala aqui desse caminho, né? À direita, a cadeira vermelha, vermelha e azul, famosíssima também, do Rietveld, embora seja muito inconfortável. E aí chegamos ao fim. Aqui é onde nós queremos chegar. Essa é a casa Pericampos, onde eu moro, a Nancy e eu moramos hoje. Já estamos aqui há 20 e tantos anos, 25 ou mais, que a gente restaurou. É uma casa do Rodrigo Lefebvre, arquiteto, que pertence ao movimento da arquitetura nova. Agora, como estabelecer a ligação entre Bauhaus e arquitetura nova é um caminho muito longo, tem muita coisa para colocar no meio ainda. Até chegar aqui vai demorar, tá? Mas esse seria o lugar que a gente chega. Aqui os cenas dos próximos capítulos, o que a gente pretende colocar na parte 2. Gente, obrigado, estou à disposição. Como é que sai daqui? Interromper. Ótimo. Poxa, obrigada. Opa, entrou aí. Isso. Muito bom, Ricardo. Fantástico. Muito bom, Opa. conciso e muito esclarecedor. É fantástico mesmo. É uma visão abrangente. Fantástico, Bauhaus. Eu não conheci em detalhe a ideia de que Bauhaus está baseado, né, no conceito de pré-fabricação, de construção em massa e tal. É muito interessante. Muito legal. Muito legal. Legal. Bom, essa parte me chamou a atenção também. Opa. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Opa, Tuta, vamos lá. Levantei até minha mãozinha, coisa que eu nunca faço. Excelente, muito bom. Vai, Eu queria Tuta. perguntar uma coisa para você, Ricardo. Pois não. Você falou, no estabelecimento da Bauhaus, uma das coisas que se valorizou muito foi o desenho industrial Sim. e o desenho gráfico. Como desenho gráfico, assim, não só em cartazes, mas também como sinalização e tal. Dá para dizer que a valorização do desenho industrial, considerar o desenho industrial como parte da arquitetura e com tanto valor quanto, é dessa época? Sim, definitivamente sim, porque o ponto de vista cultural da Bauhaus é enxergar arquitetura, urbanismo, desenho do objeto e projeto gráfico como elementos convergentes de uma única cultura, embora cada um tenha seu campo, né? E
concepção da estrutura disciplinar da FAU, da Faculdade de Arquitetura da USP, foi exatamente essa, tá? Uhum. Tanto que até hoje ainda existe a clara definição dos campos de projeto de arquitetura, projeto urbano e urbanismo, desenho industrial e desenho gráfico. Os nomes variam um pouco, chamou-se comunicação visual, no meu tempo era um pouco diferente, mas é essa estrutura, tá? Que eu acho que foi absolutamente determinante a partir da Bauhaus, porque não se enxergava assim. Você tinha a tradição francesa, muito ligada às belas artes, né? E até aqui no Brasil você tem uma certa herança disso, porque você pega os arquitetos pioneiros modernos no Rio, eles foram formados com uma derivação da Escola de Belas Artes francesas, né? Aqui em São Paulo, o Mackenzie primeiro foi a primeira, ela era projeto de arquitetura. O Mackenzie É projeto. era projeto, basicamente. É. A FAO saiu da Poli, mas a FAO não existe só a partir de 48. Antes ela estava na Politécnica, e era o departamento, não era departamento, eram os antigos engenheiros arquitetos, tanto que grande parte Isso. dos professores que eu tive eram formados na Poli, né? Uhum. Não na FAO. E a Poli tinha uma herança da tradição alemã em algumas áreas, né? Então essa carga veio com eles, inclusive uma formação técnica mais pesada, né? E com o tempo isso foi mudando, é claro que tudo vai se adequando, vai mudando. Mas essa sim foi a proposta inicial da Faculdade de Arquitetura da USP. Muito legal. A FAO, eu brincava no tempo que eu frequentava a FAO, dos arquitetos, que a FAO formava até arquiteto. Isso é verdade até hoje, viu? E até eu me enquadro nessa classificação, porque cada um foi fazer uma coisa. Nossa, a turma que eu mais ou menos segui de perto tem cenógrafo, tem músico, tem fotógrafo. O David não está nesse grupo, o David Pennington? Tá aqui. Ele foi meu colega de turma. Penso eu, não tenho certeza. O Chico Caruso, o Paulo Caruso. Paulo Caruso, Chico. Eles foram. Quer dizer, o Paulo já foi, né? O Chico continua aí. Designs gráficos extremamente competentes, né? Bruno Maia. Então existe sim isso. Tá bom. Muito bom. Ari. Som. Estão ouvindo? Já. Eu vou falar algumas coisas. Eu queria que você me corrigisse, Ricardo, se eu falar alguma besteira. Se eu souber. Em primeiro lugar, eu odeio o Niemeyer. Principalmente porque eu morei num lugar, lá no ITA, no H8, que era o dormitório, projetado pelo Niemeyer. Sim. Na hora que você falou assim, a forma segue a função, eu entendo que o Niemeyer fazia o contrário. O importante é a forma e as pessoas têm que se virar e morar nos buracos que derem. Inclusive, para descer o cacete no Niemeyer, vou acrescentar mais uma coisa. Você mostrou alguns prédios em Israel que foram feitos aproveitando, quer dizer, para o clima. E eu não sei se você conheceu um prédio que o Niemeyer fez lá, acho que é em Tel Aviv, que é um prédio, exatamente isso que você falou, que não é para fazer, o Niemeyer fez. Ele fez um prédio todo de vidro e que gasta uma fortuna em ar-condicionado. Quer dizer, você concorda com que o Niemeyer, tudo que não deve ser feito? Ou eu estou delirando? Não, você não está delirando, Ari, é controvertido mesmo. E a obra dele passou por muitas etapas, né? Eu acho que você tem razão. Em alguns momentos, eu acho que
predominou mesmo a forma sobre a função, e eu, eu acho que é controvertido, realmente. Você tem um exemplo de arquitetura dele bem mais soft, bem mais agradável, por exemplo, no Hotel Clube dos 500, lá na Dutra, que tem, inclusive, uma ocupação urbana interessante, as áreas não têm esse desconforto, essa, essa coisa que você falou. Concordo. Quanto ao prédio dele em Tel Aviv, eu não conheço, não conheço, mas realmente, a partir de um certo momento, não só o profissional arquiteto, mas qualquer outro, ele começa a achar que dá para ele fazer qualquer coisa, porque ele fez é o que deve ser feito. E em Tel Aviv, de maneira geral, pelo pouco que eu vi, você também tem muita besteira feita, tem muito prédio feito pelos outros que são à base de vidro fumê, e alumínio e ar-condicionado, né? Tá cheio lá. Essa herança da Bauhaus é um pedaço. É grande, é expressiva, mas ali o grosso também são prédios que não têm nada a ver com o clima de lá, né? Uhum. Então, eu não sei, Ari, respeito a figura do Niemeyer, eu acho que ele trouxe uma contribuição ímpar aqui para nós. O projeto de Brasília, associado com o Lúcio Costa, teve já uma outra visão. E o Lúcio Costa tinha eu acho que ele tinha uma visão um pouco mais assim disciplinada, né, do que podia, do que não podia o arquiteto. Ele enxergava limites muito claramente, né? Uhum. Eu não sei te dizer, essa radicalização no meio dos arquitetos existe, entende? Pô, quando eu cursei arquitetura, se formavam realmente times e escolas descendo pau na arquitetura moderna, e não que defendesse a arquitetura clássica de jeito nenhum, era defendendo alguma coisa mais revolucionária e tal. Então isso é comum, essa divergência existe, mas isso não tira o mérito do indivíduo que fez coisas icônicas e que se tornou uma personalidade absolutamente Uhum. indispensável da história da arquitetura e da vivência da arquitetura no Brasil. O Copan, por exemplo, é um bom exemplo. É, O Copan já Copan. é bem mais É, interessante, né? é, Sim. é. Copan é bem legal. É. Uhum. Ok. Mais Ok, alguma? obrigado. Você podia também um dia, Ricardo, falar dos arquitetos que a gente tem aqui, Sim, né? sim, faz parte da segunda Ele, parte. É. Artacho, esse povo todo que eu cresci ouvindo falar, nem sei se De quem fala você falou? Eu não ouvi o que você Artacho. falou. Hã? Falei do Rino Leve, falei do Claro. Artacho, Uhum. sim, enfim, aí tem um monte do Arquimedes. Eu trabalhei no escritório Rino Leve, tá? Uhum. Achei ótimo. Como eu te Nossa, disse, eu eu trabalhei sou em tão fã indústria, em dele. projeto industrial, porque se fazia muita indústria na época, Uhum. e o escritório estava quase especializado em projeto industrial, né? O Rino já tinha morrido, o doutor Rino já tinha morrido. Uhum. Claro, a intenção é realmente falar deles na segunda parte da apresentação. É que hoje não daria realmente para Não, colocar isso. verdade. É muita Tá Eu coisa. acho muito que você vai precisar de mais umas 2 ou 3 ou 4 apresentações. Mas muito, muito legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Ricardo, você falou do Sérgio Ferro num dado momento. Ele, Sim, ele, ele desenvolveu, porque eu conheci ele como escultor, pintor e pintor. tal, mas ele desenvolveu Sim, algum ele teve projeto de escritório. arquitetura? É. Sim, sim, ele teve projeto. Ele teve escritório junto com o Rodrigo Certo. Lefebvre, Ah, tá. e Antes que de por ser acaso preso, é né? quem projetou essa casa, tá? Ah, essa, aham, tua casa, E sim. é, Uhum. Mas isso foi e antes da prisão, Ricardo? O escritório deles foi antes da prisão. foi antes, claro, foi bem antes. Não, ele migrou para a França, né? Ele acho que Sim, em ficou lá. Grenoble.
Grenoble. Rede E Grenoble, ficou em é, Grenoble. ele leva de uma forma bastante radical, vamos dizer, aquela ideia de que não pode haver uma dissociação entre o saber e o fazer. É. Então, a um dado momento, até isso interferiu muito com os jovens alunos da minha turma e das turmas próximas da FAO, Uhum. porque dava a impressão que o Sérgio Ferro, o guru, tinha falado que não podia projetar. Então, a parte da turma se recusava a fazer as disciplinas de projeto, a desenhar e tal. Quer dizer, outra coisa, uma interpretação um pouco radical, né? É. E ele teoriza muito. O Sérgio Ferro ele tem textos, teorias interessantes. Quer dizer, também, tanto quanto o Niemeyer e outros, é polêmico. Entende? A polêmica dele com o Artigas, eles eram. Sérgio Ferro, Rodrigo e Flávio Império eram os discípulos do Artigas, mas criaram uma dissidência. Entende? Então, isso gerou uma brigaiada danada. E também, toda essa turma que eu mencionei da Bauhaus, houve brigas homéricas lá dentro. Não sei se vocês viram, passou uma série em 2019, eu acho, sobre a Bauhaus, num desses canais de televisão, muito interessante. Um pouco romanceada, como toda a série, mas muito interessante, porque mostrava essas, essas brigas, essas divergências lá dentro, né? Uhum, uhum. Muito legal. Manda o nome da série depois no grupo. Eu mando no grupo, eu mando um Ótimo. link. Legal. Eu não sei se ela está passando ainda, mas pelo menos vocês podem acessar o resumo e saber onde tem. Aham, aham, Muito beleza. bom, muito bom. Eu me lembro das pinturas dele da mão e tal, do Uhum. Ferro, né? Do Sérgio Ferro. Sim, Impressionante. sim. Não, é Coisas impressionante mesmo. lindas. Tudo isso a produção desse tipo de conhecimento ela é sempre controvertida, sempre você tem gente a favor, tem gente contra, faz parte do processo a divergência, né? O tijolo e a obra, né, do Sérgio Ferro. É o canteiro e o desenho. O canteiro e o desenho é parecido. O canteiro E o e o Artigas tem um outro texto que se chama O Desenho. Porque o Artigas Ah. defendia uma posição de que o desenho da arquitetura, o projeto de arquitetura é determinante de determinadas condições, que ele pode, por si próprio, induzir a determinados comportamentos, a determinadas situações desejáveis. O Artigas não foi o projetista daquele conjunto Zezinho de Magalhães, lá de Guarulhos? Sim, claro que foi. Foi sim. Espetacular. Fez o prédio da Então, FAO. e o prédio da FAO. Prédio da também, né? FAO, sim. Mas esse conjunto, até na época que estava no É o IPT, nós Morumbi fizemos um também? estudo. É. Fizemos um Morumbi também não é estudo. dele? O estádio do Morumbi, o Morumbi? estádio? Ah, não sei. Não sei. Acho que é. Eu acho que é assim. Não. Acho que o estado do Morumbi também é dele. Uhum. Mas esses prédios lá desse conjunto lá de Guarulhos são muito legais, muito Eu não bons. tenho certeza sobre o estádio do Morumbi, eu preciso olhar isso aí. Eu não tenho certeza, realmente. Ok. Tá bom. Muito bom. Bom, bom. pessoal, então, Ricardo, eu esqueci de te falar que a gente está gravando, né? E nós Claro. vamos colocar no YouTube, tudo bem? Tudo bem. O Ari fica reclamando, isso eu esqueci, viu, Ari? Não, nunca reclamei de você, pai. Nunca, eu sei, claro que não. Intriga sua. Bom, muito bom. Legal, Ricardo, ficamos aguardando ansiosamente a tua segunda parte, e eventualmente terceira e quarta. Ótimo. Tá bom. Ótimo, excelente, valeu. Legal, Bom, na Tony. semana que Valeu, vem, Ricardo. Nada. só uma propagandazinha aqui, o Reginaldo que está aqui, o Reginaldo, faz uma cena aí para o pessoal te ver, Reginaldo. Ele aí, ó. Ele vai falar sobre história da ópera. Fala aí, dá uma... Fala sobre... vou fazer uma propagandazinha aqui. Aproveita. Olha, um trailer. A apresentação promete, viu? Eu já fiz uma prévia, já dei uma olhada. Eu acho que vai ser interessante. Espero poder mostrar vários excertos de óperas ou de áreas e eu acho que vocês vão gostar. Vai ser um pouquinho diferente.
Legal, ótimo. Opa, Eu olha, adoro tem ópera. aqui. Muito Ah, que bom. bom, que bom. O É, Ari não gosta. Então, o Arthur adora também. Ele não veio aqui hoje, mas ele é, adora. uma das minhas funções vai ser convencer o Ari de que ópera é legal. Ah, ótimo. Tá aí, Legal. ô, Fábio Taioli, vamos lá. Você tem tá aí a tua câmera não está funcionando, pelo jeito, mas A você está com a câmera, palavra para aí. variar, não está funcionando. Boa É, noite a todos, né? é. E muito boa apresentação, gostei muito. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Muito bom. Só para tirar uma dúvida, o estádio Morumbi é do Artigas mesmo. Ah, é? Ah, Ótimo, tá bom. perfeito. Ótimo. Eu não Legal, tinha perfeito. certeza. É. Às vezes eu esqueço das coisas, então quando eu não tenho certeza, eu prefiro dizer que não tenho certeza. É. Mas, por sinal, o Ricardo, o Fábio Teola é o Tatá, que trabalhava no IPT e daí Ah, ficou como professor da geologia, professor titular. Você também, né? Professor titular da FAO fui, e foi diretor da FAO, inclusive. fui, Mas tá fui. bom. Depois, Muito bom. Todos Isso foi um engano. aposentados. Wagner, o Oi. Ricardo também é o pai da Gá, que é uma grande amiga dos meus filhos, Ai, que Legal, legal. dos Muito filhos bom. e sobrinhos e Muito tal. bom. E a Gá é Fantástico. uma fofa. Ótimo. Muito legal. Boa Muito noite, bom. Ricardo. Obrigado, então, gente. tchau, eu que Sensacional. Boa agradeço. noite. E nos vemos aí na semana que vem. Tá bom. Valeu a Abraço a Obrigada. todos. Valeu, Boa boa noite a noite. todos. Boa Até noite. mais. Boa noite. É, Parabéns, Ricardo. Obrigada, muito Beijo, obrigada. obrigado, Nancy. Carol. Tchau. Wagner, você vai ficar Reginaldo, aí, né? você espera aí, Reginaldo. É, Espera aí, tô fica aí. esperando. É. É. Boa noite a todos. Tchau, Boa gente. noite a Tchau, todos tchau. aí. Ricardo, parabéns. Muito bom, hein? Muito bom mesmo.